Olá, como você está? Espero que esteja passando bem, que você tenha descansado bastante aí na noite passada e que você tenha um dia ótimo, pela graça de Deus. Hoje nós vamos pegar ali a lição de quinta-feira, né? Talvez ali a última lição de desenvolvimento mesmo da semana. Nós temos o estudo adicional amanhã, nós vamos nos ver ainda. Mas, inicialmente aqui a gente vai ver um pouco a respeito de uma expressão que aparece aqui em Gênesis, na história de Noé, dizendo que ficou somente Noé e restou apenas Noé. O autor da lição ele vai chamar a atenção para Gênesis 7:23 e eu vou ler para vocês. Diz o seguinte, olha: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais. Coitados dos animais, né? Sempre sofrendo por conta das escolhas dos seres humanos. É triste, bem triste. Mas fazer o quê? Os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. O autor da lição ele vai trazer a ideia de que aqui é o primeiro momento em que a gente encontra o conceito de remanescente na Bíblia. Algo muito forte ao longo de todo o texto bíblico. Aqueles que restam, os que ainda estão ali vivendo e por aí vai. Nós encontramos, entre outros momentos, o uso dessa expressão, né, que vai dar noção ao remanescente, como, por exemplo, quando aparece lá em Gênesis 45. Você se lembra desse momento? Deus ele vai atuar ali para que haja salvação na vida ali de Jacó. E aí você vai ter uma expressão ali junto com a história de José, dizendo que Deus me enviou à frente de vocês, José falando, né, para lhes preservar um remanescente nessa terra. Então Deus me enviou à frente, diante de toda a fome que haverá na terra, no período de José, para que sobre alguém, para que nem todos morram. Nós temos também ali, aparecendo em Isaías 4:3, falando sobre Sião, sobre Jerusalém, falando que existiria ainda um remanescente, um restante em Sião e Jerusalém. E finalmente, ainda em Isaías, mas uma profecia agora apontando os eventos finais, nós temos ali a descrição também que no dia do Senhor, né, naquele dia, ele vai tornar, estender a mão e vai resgatar o povo de Deus. Lógico, com cumprimento tanto imediato, né, do retorno ali da Babilônia, do povo de Israel, mas também num cumprimento escatológico, ou final, né, nos fins dos tempos. Nós vemos, em todo caso, a presença desse remanescente, a presença de alguém que ainda resta, que está ainda presente. E isso nos ensina uma lição muito grandiosa e bem importante. A lição de que Deus, muito embora ele não aceite a injustiça, ele não aceite a existência do pecado, e pela sua justiça ele precisa atuar ali para poder exterminar aquilo, Deus ele ainda atua sempre com misericórdia e com justiça novamente. A justiça de Deus tem esses dois lados, tanto a ideia da necessidade da correção, quanto o próprio fato de manutenção daquele que é correto. Então perceba que em todos os momentos em que Deus ele pratica a sua justiça e que ele promove juízo, Deus ele mantém sempre um remanescente, aquele restante que de fato se manteve fiel. Isso é importante ter em mente, porque isso traz uma segurança para a gente, uma tranquilidade de saber, olha, pode ser que esse mundo já esteja ali nos seus momentos finais e com certeza isso tudo vai acabar, vai vir fogo no céu em um momento, depois Jesus voltar e vai destruir tudo, e Deus ele vai promover o seu juízo, porque o pecado ele não pode viver sempre, porque Deus ele não suporta isso, porque ele vê os seus filhos em decadência e ele não suporta. Pode ter certeza de tudo isso, mas tenha também a certeza de um ponto, e isso é bem relevante. Deus ele é justo. Ele é justo. Se você for fiel a ele, se você agir da forma correta, ele nunca te fará pagar o mesmo que o ímpio. Entende? Deus ele traz justiça. Ele não traz punição desvairada assim. Ele traz justiça. Então isso é algo que nos tranquiliza. Saber que você tem a oportunidade de ser o remanescente de Deus, mesmo em um contexto de total destruição. Mas entenda que esse remanescente ele tem que existir desde antes. Não é aleatório, porque senão Deus não seria justo. Mesmo que Noé tenha sido salvo pela graça e misericórdia de Deus, como nós vimos, essa graça e misericórdia ela só pode ser aceita por Noé porque ele era obediente a Deus e ele o aceitava como sua divindade.
Então entenda que se você quer achar graça diante de Deus e fazer parte desse remanescente nesse momento final, você precisa também aceitar essa graça por meio desse contrato que você faz com Deus, nessa aliança que você faz com Deus, ao entregar sua vida a Ele e viver de acordo com a vontade dEle. Algo importante. Tenha isso em mente, tá bom? Analise sua vida, reflita se você tem vivido dessa forma. Se não, tem tempo ainda de mudar. A gente não sabe até quando, mas por enquanto tem tempo. Que Deus o abençoe e a gente se vê amanhã para nos despedirmos por agora. Fique com Deus.